Temos a agricultura intensiva. A extensiva é muito também utilizada dentro para abastecimento do mercado interno. Já a agricultura intensiva, ao mesmo modo que temos a agricultura intensiva, é mesmo parâmetro, só que por perspectivas diferentes. Aqui eu tenho um animal criado confinado por diversos objetivos. Um dentre deles é para manter a carne um pouco mais macia. Se o animal anda menos, logo ele vai criar menos nervos, menos fibras dentro das carnes. Então, fica uma carne um pouco mais nobre. Abastecimento do mercado externo. E aí também há o controle da ingestão de nutrientes pela ração preparada e modificada pelo homem. Aqui há uma utilização de mão de obra muito especializada. Aqui eu tenho modificação genética de sêmen, eu tenho um controle da taxa de nascimento de animais, eu tenho um controle de pragas e de doenças muito forte, até porque para a venda da produção da pecuária intensiva para o mercado externo internacional ele é muito exigente. Se o proprietário, o produtor da pecuária lá, o criador, ele não tiver um controle de todos os controles sanitários de qualidade que comprovem a qualidade nutricional daquele produto, ele não consegue vender lá fora. Tanto é que teve acho que foram 2 anos atrás, salvo engano, aquele boato da inserção de papelão na carne bovina. E aí o que aconteceu? Muitos países, por exemplo, China e alguns países também da América, acho que foi Estados Unidos e alguns países europeus, cortaram a sua compra de produtos da pecuária brasileira, principalmente gado de corte, até com que tudo fosse resolvido, esclarecido e regulamentado. Então, houve um impacto muito grande no setor agropecuário por causa desse impasse. Então, são lugares fechados, não é criado no tempo, ok? E há a utilização de muita mão de obra especializada e até maquinários. Então, geralmente tem a pecuária intensiva, tanto para gado de corte quanto para gado leiteiro. Quando eu falo gado de corte, é para consumo humano, carne, pele, enfim. E o gado leiteiro, o objetivo principal é a obtenção do leite e seus derivados. E aí eu tenho a pecuária semi-intensiva. Ela mistura alguns aspectos da agricultura extensiva e alguns aspectos da agricultura intensiva. Como assim? A primeira parte da criação, o gado é criado solto. Então, ele se alimenta de pastagem natural, como na agricultura extensiva. Entretanto, próximo ao período do abate, alguns meses antes, o gado ele é confinado para que ele possa ganhar um pouco mais de peso e até o período do abatimento ele fica confinado igualmente à pecuária intensiva. Os tipos de carnes mais consumidos no Brasil são a bovina e o de frango. A suína também é consumida, só que em menor parte, em menor quantidade, tá ok? No caso, a avicultura, que é a cultura de aves, também tem a intensiva e a extensiva da mesma perspectiva da pecuária. O rebanho ovino de ovelhas no Brasil se concentra na região sul e o de cabras, praticamente 90% no Nordeste brasileiro, na Bahia, que é o maior produtor, depois vem Piauí e Pernambuco. Isso eu já falei. A estrutura fundiária, deixa eu ver qual é o meu tempo aqui. A estrutura fundiária, quando eu falo estrutura fundiária, eu estou falando também na questão da distribuição de terras, ok? Propriedades rurais. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vai ser o órgão nacional, ou seja, o órgão federal responsável em fiscalizar, em regulamentar as transações comerciais na zona rural.
Foi criado em 1970, em julho. E qual era a missão primordial? Era realizar a reforma agrária e manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas pela União. Ou seja, aqui eu tenho alguns objetivos não alcançados. Reforma agrária. No Brasil é muito ineficiente, e a gente vai falar sobre isso. Outra, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Existem muitas propriedades agrícolas improdutivas que o governo não tem ciência. E outra, o Brasil ele é tão grande, tão grande, tão grande, que o Estado, principalmente o INCRA, que é apenas um órgão federal, não dá conta de administrar todas as terras que o Estado possui. O Brasil acontece o fenômeno que eu já falei, concentração de terras. Isso significa que, olha só a proporção, gente, 1% das propriedades rurais possuem mais de 1.000 hectares, só 1%. E 32%... Não, calma aí, deixa eu ler isso aqui que me confundiu. Isso significa que uma grande parte dos agricultores dividem uma pequena porção de terras, enquanto menos de 1%... entendi. Menos que 1% vai ficar com a maior parte das terras agricultáveis. E 32% fica com o restante das terras disponíveis. Ou seja, é muita terra na mão de poucas pessoas. Vamos observar aqui no mapa. Aqui, ó. Aqui eu tenho o número de hectares. Aqui eu tenho o número de imóveis, propriedades, o tamanho da área e a área por hectare. Então, se eu perceber aqui, ó, mais de 100 mil hectares, eu tenho um número de imóveis 225 no Brasil, que não é nem 1%, que vai ser 13% do território. Olha que doido. A quantidade de propriedades ou proprietários, 225, vai estar dando conta de 13% de todo o território agricultável. Olha o tamanho, 361.426 mil hectares. É muita coisa. Então, aqui, ó, menos de 10 hectares, olha o tamanho de produtores rurais, de imóveis. 1.874.000. Equivale a 34%. Gente, é absurdo. É um absurdo. A discrepância entre a quantidade de trabalhadores, de propriedades e a distribuição disso na mão dos grandes proprietários agrícolas. Conflitos no campo. Então, quando a gente fala de conflitos no campo, gente, eu tenho que acabar aqui o vídeo porque